hospital em casa, porque nem hospital está tendo mais lugar. E nós temos um médico especialista 24 horas ao nosso redor. De dia, de noite, você vai sair da sua casa para ir a um ponto-socorro, ele te acompanha. Muitas vezes lá você sai sem ser atendido, ele volta contigo para te abençoar. Por isso, amado, que é um privilégio do Senhor nós ser grato a Ele nessa manhã de poder estar aqui. Eu louvo a Deus porque está os diáconos ali da Igreja Deus Proverá, que eu sou o pastor presidente da Igreja Deus Proverá em São Paulo, ali na freguesia do Ó. Está o diácono Diego, a diaconisa Giovana, a diaconisa Maria. E nós temos visto que realmente, irmão, Deus diz que nem por força e nem por violência. Cada um que busca enquanto é tempo, né? Se você, aleluia, tem seu tempo, busque a Ele, porque os dias mal não parou. Ainda nós estamos vivendo o comecinho de Apocalipse. Amém? Vamos orar, agradecer pelo o evangelista que vai estar ministrando. Que Deus possa abrir o entendimento, que Deus possa usar a sua vida, meu irmão, para a glória dele, que a gente venha diminuir a cada minuto, a cada segundo, e ele possa crescer, aleluia, sobre a nossa vida, porque sem ele nada podemos fazer. Amém? Estenda as mãos, igreja. Soberano Deus e eterno Pai, diante de ti, Pai, está teu filho, Pai amado, aleluia, responsável, meu Deus, aleluia, em trazer uma mensagem, aleluia, do trono, Senhor, para cada um de nós que estamos necessitados, Pai, de ouvir a tua palavra. Pai, aleluia, acampa teus anjos ao redor dele, unge, Pai amado, os ouvidos, que ele possa ouvir tua voz. Pai amado, e joga por terra toda barreira, todo impedimento. Mas fala conosco, meu Pai, nesse momento, abençoando, meu Deus, aleluia, cada um que trabalha, Senhor, na tua obra, cada um que deixou o seu lá, Pai, use ele como instrumento em tuas mãos, porque é tudo que te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e glórias a Deus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Pai do Senhor, amém, igreja? Para mim é um motivo de alegria estar na manhã deste dia cultuando ao Senhor com os irmãos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar na presença do Senhor, de estar em comunhão com Deus e com os irmãos, porque a Bíblia nos ensina, muitas pessoas, irmãos, elas falam assim, eu preciso buscar a Deus, tal. Mas a Bíblia fala que aquele que fala que ama a Deus e não ama o teu irmão é mentiroso. Irmãos, o Espírito de Deus, ele é tremendo na terra. Então, irmãos, nós temos que ter comunhão com Deus e com o irmão, amém? Porque a palavra do Senhor assim nos ensina, e Jesus deixou esses dois maiores mandamentos, né? Porque Deus deixou 10, nós não conseguimos obedecer os 10. Falou, vou diminuir 8, vou deixar só 2. E muitas das vezes nós tropeçamos com força, irmãos. No segundo, pelo menos. Ou muitas das vezes até no primeiro. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, de toda a tua alma. E muitas das vezes nós trocamos o amor de Deus por tantas coisas banais e fúteis, irmãos. Irmãos, eu falo com a igreja, amém? Eu não posso falar do mundo. Nós temos que falar com o corpo, com a noiva, com a minha e com a tua vida. O Espírito de Deus, ele tem falado. Ele quer falar comigo e com você na manhã deste dia, ele já tem falado. Eu queria entoar um hino ao Senhor, amém? Antes de trazer uma palavra, eu creio que o Espírito Santo, ele já tem ministrado uma palavra na manhã deste dia. Aquele hino, que ele cresça e eu diminua. Não sei se você conhece. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que começa assim, Jesus? Alguém lembra o começo? Mais de ti. Glória a Deus. Mais de ti. Oh, glória, mais de ti e menos de mim. Fecha os seus olhos, igreja, abra a tua boca
e menos de mim. Oh, glória! E menos de mim. Que ele cresça, e eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja com a tua glória e todo teu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra ela está em João 3,30, né? João Batista ele declara, quando ele é interrogado pelos discípulos, que fala, não, na verdade não é João 3,30 que eu vou ler, amém? Só estou compartilhando sobre esse hino que o João fala. Eu vejo os irmãos abrindo, mas glória a Deus que trouxe a Bíblia, igual o pastor Israel sempre fala. Mas eu queria compartilhar a palavra que está em João 17, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João escreve a oração do Senhor Jesus pelos seus discípulos, pelas suas ovelhas, né? Que somos eu e somos você. Glória a Deus. Na manhã deste dia eu louvo a Deus, porque realmente, irmãos, é uma responsabilidade. E hoje, pela graça, o Senhor trouxe muitas almas aqui. Mas, irmãos, de coração, eu não me apego com o público, porque Jesus Cristo, ele não está preso. Ele diz em Mateus 18:20, onde tiver 2 ou 3. Muitas pessoas querem fazer menção dessa palavra só quando a igreja está vazia. Isso aí para mim é uma hipocrisia, irmãos. De coração, para mim é uma hipocrisia. Porque Jesus diz, onde tiver 2 ou 3, não importa se tem 5.000, 10.000 ou 1. Jesus pregou para uma multidão e Jesus pregou para a mulher samaritana. Glória a Deus. Então, Jesus pregou para Paulo no caminho de Damasco. Então, ele realmente, essa palavra que Jesus fala, ele a cumpre, porque a palavra do Senhor não pode voltar vazia. Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em concordância no meu nome, ali estou eu no meio deles. Mais vale 2 em comunhão do que 12 discípulos lá. Porque a Bíblia fala que quando o Senhor ressuscita dentre os mortos, a Bíblia fala que os discípulos estavam reunidos dentro do tabernáculo, só que eles estavam falando de qualquer outro assunto, menos de Jesus. Porque a Bíblia fala que havia 2 que estavam falando de Jesus Cristo, descendo para o caminho de Emaús, e quem apareceu lá? O Mestre. Porque eles estavam falando de Jesus Cristo ali. O Senhor apareceu para ele. E de repente os discípulos começaram a comentar algumas coisas também lá dentro do tabernáculo, aí Jesus foi para lá também. Porque enquanto eles... Irmãos, não adianta nós termos multidão de pessoas dentro da casa de Deus, se não houver uma concordância no reino espiritual. Não, irmãos, o Espírito de Deus, ele quer ministrar no meu e no teu espírito essa verdade. Glória a Deus. Porque nós não podemos, irmãos, estar levados por movimento somente, não. Amém? Nós temos que estar ligados no Espírito, enxertados na videira, na palavra da verdade. Que essa palavra ministre no meu e no teu espírito. Que nessa manhã eu e você venhamos nos desarmar, irmãos. Porque muitas das vezes nós estamos muito armados, nós já sabemos muita coisa, nós já ouvimos muita coisa, irmãos. Nós estamos tão sabichãos. E muitas das vezes é o que o Espírito Santo já começou a falar aqui. Nós não conseguimos amar nem o próximo. E estamos sabendo demais, nós estamos sabichão. Irmãos, pensa num povo que está sabendo, é o povo de Deus. Mas o Senhor está olhando e fala... Porque não consegue amar o próximo, irmãos. Como é que é isso? Como é que funciona, irmãos? Porque nós não conseguimos amar o próximo. Muitas das vezes nós temos uma comunhão com Deus. E glória a Deus, irmãos, que você continue, que eu continue nessa comunhão. Mas muitas das vezes eu saio da oração. E aí o Espírito de Deus muitas das vezes vem me provar.
Ou muitas das vezes o Deus permite que o diabo me tente, porque se permitiu que o Senhor, quem sou eu na fila do pão, irmãos, para não ser tentado pelo diabo? É por isso que está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Então muitas das vezes nós estamos muito cheios, nós precisamos nos esvaziar verdadeiramente, como disse João Batista. Estamos cheios, saímos da oração muitas das vezes, irmãos, e as pessoas muitas das vezes falam de primícia, e muitas das vezes a nossa maior primícia é quando saímos da oração, servirmos às vezes aquele que não é sal, que não é luz, e muitas das vezes nós saímos da oração, ou de dentro da casa de Deus, ou de dentro da nossa própria casa, Mateus 6,6, fechai a porta e orar ao Senhor que tudo vem em secreto. Aí muitas das vezes nós saímos daquela primícia, encontramos com alguém, ou um parente, ou alguém que não conhece o Evangelho, e tropeçamos. Porque nós tropeçamos muitas das vezes não na primeira lei, mas na segunda tropeçamos, e tropeçamos com força. Tropeçamos feio. E Cristo, ele vem nos ensinar isso. Amém? Eu queria que os irmãos João 17, versículo 15. João 17, a oração do Senhor Jesus Cristo, versículo de número 15. Louvado seja o Senhor Deus por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amém? O Senhor, Jesus, ele vem instruindo seus discípulos, ele vem ministrando acerca de muitas coisas ao decorrer dessas passagens. O Senhor, ele vem falando que nós não devemos turbar os nossos corações, porque na casa do Senhor há muitas moradas. Irmãos, eu estava estudando um pouco. O nosso Deus é o Criador, Senhor dos céus e da terra, amém? Eu estava, na verdade, vendo algumas entrevistas, né, irmãos? Que a Bíblia fala que tudo é lícito, porém nem tudo convém. Tudo convém, nem tudo edifica. Então, muitas das vezes, quando eu não estou meditando na palavra, ou quando eu não estou trabalhando, eu estou edificando a minha vida com uma coisa que é lícita. Amém? Irmãos, e é provado. Eu quero crer que além disso, em nome de Jesus, porque o nosso Senhor, ele é insondável, que existe mais de 100 milhões de estrelas para cada grão de areia sobre a face da terra, irmão. Irmãos, a gente não tem compreensão do tamanho do poder do nosso Deus. E o que eu entendo com isso, irmãos? Que Jesus, ele traz essa palavra acerca de: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E ele vem instruindo os seus discípulos que a gente não se turbasse, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Justamente, irmãos, por causa que o homem, ele é muito soberbo. Nós somos muito soberbos. E quando o Senhor muitas das vezes permite, nós temos acesso a uma revelação. Irmãos, nós nos tornamos um semideus. Tudo bem que a palavra de Deus fala: vós sois deuses, mas não é nesse contexto. É no contexto em um outro contexto que eu não quero entrar agora. Mas o que ocorre, irmãos? Muitas das vezes o Senhor, ele permite que nós temos alguma revelação dos céus. O Espírito Santo permite para ver como que o nosso coração irá se comportar mediante aquele que ainda não conheceu a verdade. E Jesus, ele vem instruindo os seus discípulos. E ele, antes dele falar para que não se turbasse os corações, ele lava os pés dos discípulos. E ele vem falando acerca do Consolador. Ele vem instruindo os seus discípulos, irmãos. Mas era para que os seus discípulos viessem andar verdadeiramente desarmados, amém? Se nós estamos aqui nessa manhã, existe obreiros, existe pastores aqui neste lugar, existe diáconos, amém? E todos nós somos obreiros do Senhor. Independente do seu cargo eclesiástico, somos todos obreiros do reino. Aleluia. Somos todos servos do Senhor. Glória a Deus. Irmãos,
E muitas das vezes nós temos que ler a palavra do Senhor com graça, com discernimento, para que a palavra do Senhor ela venha produzir fruto no meu e no teu coração. Jesus ele está falando acerca que ele pedia que os discípulos não fossem tirados do mundo, mas que fossem livrados do mal. E que mal que é esse que o Senhor está falando aqui? E que mal que Jesus ele está denunciando que os discípulos fossem libertos? O mal, irmão, da divisão. O mal da falta de amor no meio dos seus discípulos. É acerca disso que o Senhor vem falando. Porque, irmãos, a divisão, ela é uma coisa muito séria, irmãos. Jesus, ele disse que Satanás, ele não expulsa Satanás. Porque um reino dividido, ele não subsiste. Uma casa dividida, ela não prevalece. E Jesus, ele vem andando com os seus discípulos há cerca de 3 anos e meio. E os seus discípulos ainda precisavam entender o que era amor. Precisavam entender o que era união. Essa oração aqui, ela é uma oração sacerdotal, unicamente para que o corpo do Senhor andasse em união. Esse mal que Jesus está falando aqui, ó, não é outro mal a não ser a falta de amor e união. Porque, irmãos, é muito difícil. O coração do homem, ele está submisso à palavra de Deus. E uma vez, irmãos, que nós estamos submissos à palavra de Deus, nós precisamos entender e andar na comunhão da união do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele por diversas vezes, ele instrui a igreja, ele disse, eu não me canso de vos escrever a mesma coisa. Porque, irmãos, se nós não andarmos em união, de maneira nenhuma, irmãos, nós iremos ver o reino dos céus. De maneira nenhuma nós entraremos no reino dos céus. E muitas das vezes nós tropeçamos nessa falta de união. Efésios 4 que fala, né? Porque há um só Deus, um só amor, uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Jesus, ele quer nessa manhã nos trazer, irmãos, a nossa memória, a união do corpo de Cristo, independente de denominação. Nós somos um só corpo, nós somos unidos. Irmãos, não existe 2 ou 3 videiras, existe uma só videira. E o Senhor nos trouxe aqui na manhã deste dia para que eu e você possamos nos autoexaminar a nós mesmos, para que haja uma união dentro do corpo de Cristo. Porque olha o que o apóstolo Paulo ele nos ensina. Em 1 Coríntios 13, todos os irmãos conhecem o texto, acerca do amor, que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, irmãos, é semelhante a um metal que faz barulho. Então, irmãos, nós vemos nos movimentos aí das igrejas, a falta de união, ela traz uma situação, irmãos, tão agravante, que muitas das vezes o povo entra dentro da casa de Deus, o povo até ouve a palavra de Deus, muitas das vezes o ministro, ele ministra a palavra, mas o próprio ministro, ele não tem comunhão com o dono da palavra. Glória a Deus. Por isso que há um movimento, irmãos, há um movimento dos homens, e a comunhão do Espírito ficou para trás. Irmãos, eu não quero abrir a minha boca para poder falar acerca do Senhor, se eu não tiver comunhão com o Senhor. Eu não posso, irmãos, abrir a Bíblia, ou pelo menos não devo abrir a boca para poder falar, porque a Bíblia fala que Paulo plantou e Apolo regou, mas o Senhor quem dá o crescimento. Amém. Então, irmãos, muitas das vezes eu posso subir aqui no púlpito, pegar o microfone e falar, mastigar, e não sair nada. Em primeiro lugar, porque faltou a comunhão com Deus. Depois faltou amor ao próximo. Irmãos, e depois faltou a comunhão com os irmãos. Jesus, ele disse nesse mesmo evangelho aqui, ó, no evangelho de João 15, versículo 18. Alguém pode se levantar e ler para mim? João 15, 18. Também eu os enviei ao mundo. Pode, o verso 19.
por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não. É o 15. É o 15:18. Se o mundo vos aborrece, Isso. saber que o 15:18. Vamos voltar. Se o mundo vos aborrece, saber que o primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, você está vendo o que o Senhor tem nos ensinando aqui? Mas que nos livre do mal. Porque Ele nos chamou do mundo. Nós estamos no mundo, como acabamos de ler. Mas nós não estamos. Que mundo que é esse? Que o Senhor Jesus está aqui falando. Este mundo que o Senhor está falando aqui nesse mesmo versículo que acabamos de ler, o 15 do 17, o 17 do 15. Este mundo é o sistema, irmãos. É o sistema do mundo a qual nós caminhamos sobre essa terra. Amém? Por isso que o mundo vai nos aborrecer. Por isso que o mundo vai me odiar. Por isso que o mundo vai te odiar. Irmão, se nós não estamos passando, se o mundo não está me aborrecendo, irmãos, tem alguma coisa errada. Se o mundo não está se entristecendo comigo como sal e luz, tem alguma coisa errada comigo. Comigo pelo menos, irmãos, eu estou falando de mim. Irmãos, muitas das vezes eu uso eu como exemplo, porque, irmãos, eu quero usar a mim mesmo, porque pelo menos da minha própria vida eu posso falar. Eu falo de Deus da minha própria vida, do meu testemunho, amém? Que mundo que é esse, irmãos? Porque a Bíblia fala por diversas vezes de vários mundos na Bíblia. Diversas vezes o Senhor, Ele faz menção do mundo. E este mundo aqui que o Senhor está falando é o sistema. Porque existe também um mundo em João 3,16. Este mundo que Jesus está falando de João 3,16, é eu e você. Porque dentro de mim e dentro de você existe o mundo. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Estão me fazendo entender, irmãos? Glória a Deus. Então que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, com os nossos olhos abertos, porque a palavra de Deus fala que aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro. Nessa manhã deste dia, irmãos, por mais que de repente você até conheça um pouco mais de Bíblia do que eu, mas, irmãos, aqui nós não estamos numa disputa de quem conhece mais Bíblia ou não. Nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, porque o seu coração e o meu coração, ele é uma terra, irmãos. E se essa terra ela não estiver pronta, irmãos, muitas das vezes o Espírito Santo fala uma palavra no teu coração, no seu e no meu ouvido, e muitas das vezes nós saímos daqui porque nós já achamos que conhecemos muito e descemos do monte. Muitas das vezes nós vamos ser provados naquilo que o Senhor está falando aqui no altar, e nós já sabemos demais, e muitas das vezes nós estamos armados. E a palavra de Deus fala que o semeador saiu a semear. Só que, irmãos, muita semente caiu no meio do caminho. Muita semente caiu em um coração rochoso, ou num coração espinhoso, ou num coração que está cheio dos cuidados dessa vida e por isso não conseguiu produzir. Mas houve um coração que nessa manhã, o meu e o teu coração esteja com a terra, irmãos. Uma terra arada, ainda que esteja quebrantada, mas nós estamos aqui realmente para podermos compreender o que o Espírito de Deus, Ele quer ministrar nessa manhã no meu e no teu espírito. Muitas das vezes nós temos 10 anos de igreja, temos 20 anos, somos pastores, somos apóstolos, somos querubins ungidos que seja, irmãos. E nós entramos muitas das vezes até dentro da casa do Pai, armado. Porque a casa do Pai muitas das vezes, irmãos, parece que não está favorável. Parece que muitas das vezes, por isso que tem muita gente, irmãos, me perdoa, infelizmente está na Cracolândia. Porque a casa do Pai está ruim. A casa do Senhor está ruim. Muitas das vezes nós entramos dentro da casa do Senhor. E, irmãos, eu louvo a Deus na igreja onde eu congrego, porque lá não tem
Lá não é falado quem que vai pregar a palavra. Quem vai trazer a palavra é o servo de Deus. Porque hoje é um movimento dentro das igrejas, irmão, é terrível. E se falar assim que vai pastor fulano, a igreja lota. Meu Deus do céu. É atrás de movimento do homem. Irmão, nós temos que denunciar essas coisas sim. Jesus Cristo denunciou. O Senhor denunciou. Mateus 23, ele está dentro do templo, pregando acerca dessas coisas. E você vê como o negócio foi tão sério, que quando ele termina um sermão tão poderoso, ele fala lá em Mateus 23, 11, que o maior dos seus seria os servos. E os discípulos ainda não entenderam, porque eles estavam presos com estrutura de templo. Aleluia. E eles não entenderam o que o Senhor estava falando. E quando eles saem de dentro do templo de Salomão, o original lá de Jerusalém, os discípulos vão mostrar para ele a estrutura do templo. Jesus disse: vocês não entenderam nada ainda. Os discípulos, irmãos, eu não estou falando das pessoas, nem dos fariseus que andavam com o Senhor. Eles não entenderam a mensagem ainda. Então, irmãos, por isso que nós temos que denunciar sim. Muitas das vezes nós entramos armados dentro da casa de Deus. Ou muitas das vezes parece que a palavra ela não está falando comigo, irmão. Como assim a palavra não está falando comigo? Muitas das vezes não está falando aquilo que eu naquele momento eu estou passando, mas de alguma forma o Espírito de Deus, ele está ministrando no meu e no teu espírito, para que nós possamos não tropeçar daqui uma semana, daqui 2 dias, daqui 1 mês, daqui 1 ano. Porque, irmãos, vai vir dias em que essa palavra aqui ela vai ser provada no meu e no teu espírito. Pode ser quando eu desci do monte. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Porque, irmãos, o filho pródigo não estava bom a casa do pai. A casa do pai estava horrível. Estava ruim a casa do pai. A casa do pai estava ruim. Irmãos, por isso que muitos, infelizmente, estão desviados dos caminhos do Senhor. Porque a casa do pai não está bom. Mas a Bíblia fala, irmãos, que esse filho pródigo, ele desejou comer bolota de porco e não tinha. Irmãos, que estado deplorável que chegou este rapaz, porque a casa de Deus não está bom, muitas das vezes. E quantos, irmãos, muitas das vezes já entra armado dentro da casa de Deus, já vai para a igreja muitas das vezes para mostrar para alguém mesmo, como eu cheguei aqui, o pastor Pedro estava falando. Misericórdia, irmãos, que eu e você possamos entrar na casa do Senhor e já, irmãos, dobrarmos os nossos joelhos, nos esvaziarmos de nós mesmos, para que o Espírito de Deus venha encher o meu e o teu espírito, para que a palavra do Senhor, quando for ministrada no meu e no teu coração, ela possa produzir frutos. Aleluia! Porque só assim, irmãos, nós iremos ser reconhecidos como os discípulos do Senhor. É esse tipo de mal aqui que Jesus está falando para os discípulos. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É este mal que muitas das vezes nós estamos sofrendo, nós somos assolados por esse tipo de sentimento e emoção, irmãos. Porque nós já sabemos demais. O filho pródigo já conhecia muito, já sabia de tudo, ele era um sabichão. Irmão, só que ele não sabia que o estado deplorável que ele ia chegar. O filho pródigo, irmãos, ele só é um exemplo no final. Ele só é um exemplo naquele finalzinho que ele conseguiu se levantar. Mas quantos, irmãos, que saem de dentro da casa do pai, porque está cheio de sabedoria, é o sabichão, é o conhecedor, sabe mais que o pai, já sabe do que vai acontecer daqui 1 mês, 1 semana, ele já leu a Bíblia de cabeça para baixo, conhece hebraico, aramaico, conhece latim, ele, irmãos, pensa num... E aí sai da casa de Deus e vai comer, nem bolota tinha para ele comer. A Bíblia fala que ele desejou comer. Ele desejou comer lavagem e não tinha. E lembrou, falou: até os empregados do meu pai têm alguma coisa para comer. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Oh, glória. Irmãos, pensa no estado deplorável que chegou esse jovem. A Bíblia fala que ele sai de dentro do chiqueiro, ele torna para a casa do pai. Oh, glória. Sai de dentro do chiqueiro. E o pai recebe ele, irmãos.
Você imagina que ele estava fedendo, cheio de barro, ruim, zoado, igual as pessoas falam. Eu muitas vezes zoado, estava ruim, feio na foto. E o pai recebeu ele com amor. Aleluia. E é este amor que o Senhor quer ministrar no meu e no teu espírito. É esse tipo de amor, irmãos. Um amor sem julgamento. Aleluia. É com amor que nós instruímos as almas para o reino. É com amor. Irmãos, não adianta nós termos todos os dons se não tivermos o maior, o dom do amor. Porque a Bíblia fala que passará todas as coisas. Passará a fé. Irmãos, eu creio que Deus levanta. Eu já vi, irmãos. Eu já vi que esses olhos, que se Jesus não voltar, a terra é de comer. Irmão, mas eu não, de coração, se não tiver amor, irmão. Pra mim, irmãos, sem hipocrisia, não serve. Pra mim, não. Se as pessoas se contentam com o movimento, com situações que... E é esse tipo de mal que o Senhor está orando aqui. É esse tipo de mal que Jesus está denunciando. Ele está orando pelos seus discípulos, pelos seus obreiros. E ele está orando e fala assim: Pai, eu não oro somente por isso, mas eu oro por aqueles que ainda hão de crer em mim por causa da sua palavra. Que no caso é eu e você. E muitas das... Sabe por que eu sempre falo eu e você, irmãos? Porque muitas das vezes o ministro da palavra, ele só fala do povo. Ele só fala do povo, Jesus. Ele nunca aponta a ele também. Eu já aponto logo eu mesmo, já. Eu. Jesus, sou eu que preciso ser moldado segundo a tua palavra. Aleluia. Sou eu. Molde-me, forge o meu caráter. Aleluia. Coloca santidade, temor, obediência, compromisso, reverência. A Bíblia fala: o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, cadê a minha honra? E se eu sou o Senhor, cadê o meu temor? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós não devemos ser roubados, irmãos, por essa falta de amor ao próximo e de amor a Deus. Parece que, irmãos, essa palavra, falar para quem está aqui no monte, parece que é até chover no molhado. Mas o Espírito de Deus, Ele sabe por que Ele está falando isso. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Que nessa manhã o Senhor venha ministrar no meu e no teu coração melhormente essa palavra. Porque, irmãos, eu posso falar aqui 2 horas, 40 minutos, 2 horas, 3 horas. Mas se o Senhor não der o crescimento dessa palavra, ela fica infrutífera. Por isso que muitas das vezes nós vemos grandes movimentos, igual a gente já vem falando aqui, e o povo às vezes até pula no poder. Irmãos, eu creio nesse mover. Eu gosto desse mover. Mas sem a palavra, sem o amor, sem a presença de Deus, porque hoje tudo é um movimento gospel, mas fica igual um sino, faz barulho, e o povo sai vazio. Mas quando o ministro da palavra, irmãos, ele tem compromisso com o Pai, ele tem compromisso com o Filho, ele tem compromisso com o Espírito Santo, ele tem compromisso com a palavra, e ele tem compromisso com o seu semelhante, irmão, você pode ter certeza, ainda que o coração esteja duro como a pedra, o Senhor quebra e faz um coração de carne. Por causa que a presença de Deus, ela não volta vazia. Ainda, irmãos, que aquele jovem rico, ele não quis entregar. Na verdade, Jesus não estava pedindo o tesouro dele, que era o dinheiro, estava pedindo o coração, porque o Senhor viu o coração. Ele não quis entregar. Nunca mais, irmãos, enquanto fôlego de vida ele teve, ele esqueceu daquele encontro que ele teve com o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, que nessa manhã essa palavra seja ministrada pelo Espírito de Deus no teu coração. Que toda barreira na minha e na tua vida caia por terra. Que toda resistência, que eu e você possamos verdadeiramente nos desarmar, irmãos. Que nós possamos andar em uma só fé, em um só amor, em um só Espírito, em um só Senhor. Porque parece que existem vários céus, existem vários senhores sobre a face da terra. Mas há um só Deus, irmãos. Há um só corpo. É o corpo de Cristo, é a noiva. Aleluia. Em nome de Jesus.
Amém? Eu queria fazer uma oração em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma oração ao Senhor. Eu passei 5 minutos do combinado, mas glória a Deus. Nós temos que saber que quem dá o crescimento é o Senhor, amém? Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Jesus eterno, Deus e soberano Pai, na manhã deste dia nós te louvamos uma vez mais. Ó Santo de Israel, nós te louvamos, Senhor Jesus, te louvamos, Espírito Santo, Senhor, que essa palavra, que não é a minha palavra, não é a palavra de homens, mas é a tua palavra, Jesus, ela possa produzir frutos no meu e no espírito de cada um dos meus irmãos, que a questão na alma, no coração e na mente possa produzir frutos, para que possamos, meu Deus, como diz a sua palavra, não fomos nós quem escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu e nos nomeou, para que pudéssemos ir e que dessemos frutos, e que os nossos frutos permanecessem no teu amor, Senhor. Aleluia. Para que tudo que pedimos ao Pai, o Pai nos conceda, para que o Pai seja glorificado pelo Filho. Meu Deus, nessa manhã nós estamos nos esvaziando de nós mesmos, dos nossos sentimentos e emoções, meu Pai, de tudo aquilo que não tem agradado o Senhor. Senhor, como diz o salmista, sonda-me, Senhor, e prova o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau que não te agrada, que o Senhor possa tirar e nos colocar no caminho eterno. Meu Deus, eu creio que na manhã deste dia o teu Espírito faz arder no nosso coração a alegria da comunhão, da oração, a alegria de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Meu Deus, eu não tenho outra palavra, porque essa é a palavra. Perdoa, meu Pai, nós nos arrependemos pelas nossas falhas e fraquezas, pelas nossas debilidades e limitações, pelas nossas, meu Deus, maus pensamentos que não te agrada, mas lava as nossas vestes espirituais com o teu sangue, pinga o teu corilho santo nos nossos olhos, para que possamos enxergar toda a nudez que não tem te agradado, para que possamos ser ricos nos céus, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, é o que nós te pedimos. Não peço que nos tire do mundo, mas que nos livre do mal, em nome de Jesus, pois teu é o reino, teu é o poder, Senhor, e tu é a glória para sempre. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. 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 Vamos a estar orando. Glória a Deus. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, te aceptamos la vida de esta palabra para que nos sigas usando. Glória a Deus. Utilizando a través de él, dando palabras nuevas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. Agora vocês vão ser